Olá, sejam bem-vindos ao AmaCast. Hoje com uma convidada muito especial, Ana Paula Borges, né? É uma honra, Ana, nós recebê-la aqui hoje, né? De verdade, muito nos alegra. Seja bem-vinda. A honra é minha de ter recebido esse convite, né? Como eu falei, eu já sabia, né, que viria, eu estava esperando. Deus já havia falado no meu coração que esse convite viria, então eu só estava aguardando o dia, né? Preparada, assim. Mas eu louvo a Deus por ter chegado até a mim esse convite e creio que tudo tem um propósito, né? E que muitas pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Amém, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Né? A Ana é uma verdadeira adoradora, né? Eu conheci a Ana em um culto na igreja dela, a Igreja Despertar da Fé. E eu lembro bem que a primeira vez que eu entrei na igreja e eu a vi louvando, eu senti a unção descendo, né? E o pessoal estava comigo e eu dizia, ela é diferente. Ela é diferente. Eu sentia muito e eu sentia muita presença de Deus e eu sentia o zelo do teu coração em relação à obra de Deus, né? E o regozijo de Deus, porque o Espírito Santo me dizia assim, essa sim é uma verdadeira adoradora. Ela realmente adora em espírito e em verdade, entrega tudo. Não só o espírito, mas o corpo, a alma, entrega tudo a mim, né? E foi o primeiro impacto que eu tive em conhecer a Ana foi esse, né? E a Ana, ela é um testemunho vivo e esse é um dos motivos que nós sentimos muito no nosso coração de convidar, porque eu creio que você é uma influência para essa geração de hoje, principalmente de adoradores, né? De homens e mulheres que querem servir a Deus com excelência, de homens e mulheres que têm esse desejo que o próprio Espírito Santo opera, né? Eu queria realizar. Então, hoje a Ana vai poder compartilhar conosco o seu testemunho de vida, né? O seu período de juventude, né? Como é que foi ter uma vida... Não faz muito tempo. Amém! O meu também, gente, eu recebo. Né? Porque eu sei que hoje, relativamente, se tornou um pouco moda, né, ser cristão. Né? Então, talvez hoje não seja tão difícil, mas eu creio que há um tempo atrás era um pouco mais difícil você realmente levar uma vida separada, né? Porque eu creio que quando eu olho para você, o Espírito Santo sempre me fala assim, ó, voto de nazireado, né? Separada, eu separei. E eu sei que isso tem um preço, né? Tem um preço muito alto, mas também tem uma recompensa, né? Que nem ouro nem prata pode pagar. Então eu queria muito ouvir um pouco, né? E eles também querem ouvir um pouco do teu testemunho, da tua história, como foi o teu encontro com Jesus, né? Quando foi que aconteceu de Deus confirmar o propósito que Ele tinha para a tua vida? Bom, vamos ao começo então. Amém. Eu nasci num lar evangélico, né? Num lar cristão, graças a Deus. Amém. Né? Misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu fui consagrada logo que nasci ao Senhor, né? A minha mãe ainda não tinha se entregado a Jesus. Só que através da minha vida, de uma experiência que ela teve, logo que eu nasci, ela decidiu fazer isso, né? Então, assim, eu sempre brinco que eu ganhei minha mãe pra Jesus. Amém! Que privilégio! Mas tem também uma questão assim, eu cresci nesse lar, fui ensinada, meus pais me ensinaram, né, dentro dos princípios, dentro dos valores cristãos, então assim... Eu já cresci sabendo o que era certo e o que era errado, né? Um parâmetro assim. Só que nem sempre filho de crente é crente, né? Então, assim, eu precisava ter o meu encontro com Jesus, né? Então, assim, até os meus ali, a minha infância, eu cantava na igreja, tudo, né? Só que eu tive uma experiência muito ruim, assim, dentro da igreja, na questão do louvor, assim, né, de uma pessoa me olhar e não acreditar, eu era uma criança, então aquilo ali me chocou porque eu não tinha maturidade, né, então eu decidi que eu não ia mais cantar. Né? Então, teve uma fase ali da minha vida que eu não saí da igreja, nada, porque meus pais eram crentes, então eu tinha que ir na igreja, né, mas eu vou falar isso aqui, dos meus 10 aos 13, assim. Aí eu inventei de modelar. E dá pra ser modelo? Eu inventei de modelar, né? Aí veio um convite, só que foi engraçado. Eu acho interessante falar isso aqui, porque o Senhor às vezes permite algumas coisas pra gente ter essa experiência de saber que aquilo ali não é o teu lugar.
tarde. Então teve uma época em que tinha um concurso de Garota Jornal da Manhã. E eu lembro que eu nunca tinha comido pizza. Então ia ter uma seleção e depois ia ter pizza. E eu queria comer pizza, sabe? Era mais pela pizza. É mais pela pizza. E daí uma colega minha chegou pra mim e disse: Ana, eu quero ir lá participar do concurso. Vai comigo? Porque vai ter assim, assim, assim. Meu objetivo não era passar. Meu objetivo era pizza. Então eu fui, pedi pra minha mãe, né? Minha mãe autorizou. Minha mãe nunca me prendeu assim, tu não pode fazer isso aqui. Teve sabedoria, né? Isso. Aí eu tinha 13 anos na época. Ela deixou eu ir, permitiu eu ir. E eu lembro que tinha toda a seleção, tinha que desfilar, tinha que levar uma foto. Eu fui lá, mas eu tava só esperando pela pizza. Depois comi a pizza, a primeira vez que eu comi pizza. E eu lembro que eu esqueci aquilo ali e logo ia sair quem tinha passado no jornal. Só que eu não tava fazendo questão, né? E tinha muitas meninas lindas, sabe? E eu lembro que uma colega minha que mora aqui perto da minha casa chegou lá: Ana, tu viu o jornal? Eu disse: não, nem quero olhar, né? Eu já comi a pizza. E ela olhou pra mim: Ana, teu nome é o primeiro que tá lá. Bah! E daí me deu um frio na barriga, assim, eu disse: mãe, eu olhei pra minha mãe e a mãe: vai ter que ir, né? Enfim, o desfile, a seleção foi numa casa noturna. E eu lembro que a minha mãe foi comigo, minha mãe ensaiou, bem crente evangélica, né? E ela foi comigo e eu lá. Só que eu lembro da sensação que eu tive lá dentro. Fiz tudo o que era pra fazer, desfilei tudo, mas dentro do meu coração eu já dizia: Senhor, eu não quero ganhar isso aqui. Eu não quero ganhar isso aqui. Eu lembro que eu ia no banheiro e eu via aquelas jovens se prostituindo do lado do banheiro, sabe? E aquilo me chocou. Eu lembro que eu saí de lá cheirando fumaça de cigarro. E eu cheguei em casa e quando eu tava lá, o Espírito Santo dizia pra mim assim: viu? Você não foi feita pra isso aqui. Não é aqui que é o teu lugar. E eu dizia: meu Deus, eu quero sair daqui, sabe? E aquela música ecoava dentro da minha cabeça. E eu lembro que eu sentia, quando eu saí de lá, eu sentia náusea, ânsia, sabe? De tudo aquilo lá. E eu disse: o Senhor permitiu que eu vivesse isso, porque a partir dali virou uma chave na minha cabeça, sabe? E a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi, não me entregaram nada, porque eu sempre recebi muita profecia desde quando eu era criança. Antes de eu nascer, meu pai recebeu uma profecia, que ele receberia, que Deus daria uma filha para ele. E falou tudo acerca da minha vida, sabe? E eu lembro que eu tinha meus 14 anos e eu estava se preparando para mim se batizar. Eu lembro que eu pulei o batismo 2 vezes. E eu tava se preparando pra me batizar e eu tava limpando a casa da minha mãe. E eu sou daquelas pessoas que quando vai limpar a casa, eu ligo o hino assim, lá em cima. Porque eu tenho que cantar e limpando, eu sei. Pra mim me dá uma... Já vai abençoando a casa. Plano. É verdade. E eu lembro que eu tava na cozinha já, terminando, limpando o chão e eu ouvi nitidamente como você me ouve aqui. Eu ouvi ele me chamar e ele disse: Ana Paula. E aquela voz assim me ergueu, sabe? E de novo ele falou Ana Paula. Na segunda vez eu caí no chão, porque eu perdi as minhas pernas. Eu caí no chão, me encostei na cozinha, no balcão, e eu fiquei chorando. Eu não conseguia nem falar. Ali eu fiquei chorando copiosamente por 1 hora. Meu batismo, né? Por 1 hora eu fiquei chorando. Glória a Deus. E a partir dali, daí Deus começou Aí eu comecei a ter experiências, né? Muitas, assim. Se eu for elencar tudo assim. E eu lembro que a partir dali veio muitas experiências, sabe? Eu me batizei nas águas. Eu tinha 15 anos quando eu me batizei nas águas. Só que eu queria ser batizada no Espírito Santo. Eu queria falar em línguas. Eu queria muito falar em línguas. E eu lembro que esse processo do falar em línguas levou 1 ano. Eu orei e jejuei durante 1 ano pra isso. Pedindo pra receber. E quando tinha, quem quer ser batizado do Espírito Santo, vem aqui. Eu era a primeira lá na frente. Senhor, eu quero falar, sabe? E daí foi num congresso de jovens.
eu tinha 16 anos, levou um ano bem certinho. Eu tinha 16 anos e ali o Senhor selou a minha vida, sabe? Amém. Eu lembro que vinha sempre as línguas, só que eu me retraía, eu pensei, Senhor, será que Sentia medo? Sentia medo. Vergonha, tudo junto. Eu lembro que o pregador, ele falou assim, se você está num ambiente em que Deus está operando, o diabo não vai chegar e colocá-lo na tua cabeça. Você está esperando, você está buscando. Então, abre a boca e fala. E eu lembro que colocaram a mão na minha cabeça. E quando colocaram a mão na minha cabeça, veio, sabe? E eu fui pra casa falando em línguas. Deitei falando em línguas. Acordava de madrugada falando em línguas. E foi por uma semana assim. Quando eu dobrei, é muito fantástico assim quando a gente recebe. Porque eu lembro que eu dobrava os meus joelhos antes de orar e eu já dobrava falando em línguas, sabe? Era uma coisa assim que não saía, sabe? Claro, não vai sair, né? Mas era uma coisa tão forte assim. Você queria tanto, né? Durou uma semana essa coisa assim de eu não conseguir, não controlar, mas toda vez que eu me conectava assim com os céus, eu já começava a falar em línguas. Uau! Então foi uma experiência muito, muito gloriosa, assim, sabe? E a partir dali veio outras e outras e outras. Sim, glória a Deus. Como é importante, né, Ana? Eu vejo que privilégio de quem nasceu num lar cristão, né? Eu vejo que é um privilégio muito grande e hoje, infelizmente, eu vejo muitos jovens que não conseguem ver dessa forma. A sua mãe teve muita sabedoria. Eu creio que muitas outras mães também têm tido sabedoria de deixar o filho ir experimentar. Mas o mundo ele tá tão corrompido, tem um atrativo tão grande que às vezes as pessoas elas estão perdendo um propósito que é muito maior do que aquilo que o mundo pode ofertar. E glória a Deus que você teve, na verdade não é nem você teve, você atendeu o chamado de Deus. Porque marcado você já estava, separada você já havia sido lá no ventre da tua mãe. A palavra diz que ele nos chama pelo nome, ele te chamou pelo nome, ele estava ali selando o propósito que ele tinha para a tua vida. Mas você foi prontamente você atendeu o chamado dele. E infelizmente hoje tem tantos jovens que têm propósitos, mas que escolhem um caminho que é largo, que vai dar um prazer momentâneo, mas daqui a um tempo vai ter uma colheita. Nós fomos fazer um evangelismo na Rua do Comércio na semana passada, e havia muitos jovens desviados, muitos. E na hora que nós chegávamos perto, o Espírito Santo dizia assim, esse é desviado, esse é desviado. E aí a gente chegava e eu falava, tu tá afastado, né? Tô afastado. Eu disse, então vamos voltar. Eu ainda tenho tempo, E aquilo dói, Você ouvir aquilo, eu falei pra ele, eu disse, mas quem te disse que tu tem tempo? Quem te falou? Quem te confirmou isso? Se você não tiver tempo, se Deus nos mandou hoje aqui, porque pode ser que seja a tua última chance, E como é importante, eu sempre falo assim, a base de todo homem e mulher que tem propósito é a família. O John Wesley, ele foi um homem muito conceituado. Ele é uma referência de pregador, da palavra de Deus. Mas a mãe dele? A mãe dele, a Susan, ela foi a chave. Eu fiquei tão impressionada com a biografia dela, porque eu comecei a estudar a biografia dela e disse que ela tirava 6 horas por dia. E eles tinham que estudar, tinham que ler a Bíblia, tinham que orar. E ela tinha 9 filhos. Hoje tem família que tem um filho, mas eu não consigo, eu tô cansado. Isso não é gasto de tempo, é investimento. E as famílias cristãs precisam fazer isso. Por quê? Porque o seu filho tem um propósito, a sua filha tem um propósito. Você teve esse privilégio e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim, eu vejo como é importante as famílias cristãs elas sedimentar a palavra no coração dos filhos, mas dar a liberdade que no caso a sua mãe deu, E hoje com 31 anos, 31 não parece, né? 31. Amém. Eu às vezes eu tenho um sentimento assim de que eu comecei tarde. Sabe? Imagina eu poderia ter me lançado antes. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esse sentimento, o Espírito Santo fala no meu coração que tudo tem um tempo. Sabe? Mas eu, como humana, e hoje, tendo tudo, o relacionamento que eu tenho com o Pai, assim, eu poderia ter começado antes, sabe? Eu poderia ter experimentado isso antes.
né? Então, assim, mas claro, tudo tem um preparatório, um propósito, e essa questão da família realmente é muito importante. Eu aprendi a dizimar com meu pai, com o exemplo do meu pai. Então, assim, não foi a igreja que me ensinou, não foi o pastor, foi o meu pai que implantou isso dentro do meu coração, dentro do coração do meu irmão, sabe? Então, assim, ó, são coisas que vêm de casa, sabe? Depois só expande, né? É muito importante. Só alargar as fronteiras. É verdade, tipo, John Wesley, ele fala que ele falava assim, eu não consigo acreditar num pregador que não ora no mínimo 2 horas por dia. Ele via a mãe dele acordar todos os dias às 4 horas da manhã para orar, né? E quando ela ia fazer as coisas em casa e fazer o culto doméstico, os vizinhos começaram a vir, a tal ponto que na casa deles, toda semana, abarcava 200 pessoas. E aquilo ele olhava assim e dizia assim, se a minha mãe consegue pregar, eu também vou conseguir. Né? Veja, a chave da igreja é a família. Mas, Ana, assim, ó, eu queria saber com você, né? Você disse que teve esse encontro com Jesus entre 15 e 16 anos, né? E como isso é importante, é um divisor de águas, né? Eu creio, né? Você aqui é testemunhando, eu creio que você já tinha sido batizada lá naquele momento que você estava varrendo a casa, né? Que você recebeu o Espírito Santo, que você não... A glória de Deus foi tão grande sobre a tua vida que você não conseguia nem ficar em pé. Né, e ficou ali dias daquele jeito, mergulhada na presença, aquela unção que você recebeu. Né? E depois esse momento, que foi um momento de glória, né, que a gente começa a viver o primeiro amor, dos 16 até, digamos assim, ao teu casamento, você consegue recordar qual foi o momento mais difícil que tu passou como jovem cristã, seja na escola ou até no... Logo depois, os momentos mais difíceis, claro, aí vem os dardos, né, vem... As setas, assim. As provas. E logo começou. Principalmente no meu ministério. O inimigo sempre investiu muito em me fazer parar, sabe? Ouvir críticas dentro da igreja, sabe? Dizer que eu não cantava nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum. E até o momento, eu não queria cantar pra ser reconhecida, enfim, não era esse meu objetivo. Eu queria louvar a Deus, sabe? Isso já estava impregnado dentro de mim, desde que eu era criança. É irresistível, né? Exatamente. Eu e meu irmão, a gente brincava de cultinho dentro de casa. É mesmo? De cultinho. Ele era o pastor. A gente pregava, orava, tirava oferta, cantava. Eu cantava tão alto que a minha vizinha de 3 quadras pra cima ouvia. É mesmo? A minha colega disse assim, vocês estavam cantando ontem, né? Eu disse, por quê? A gente ouviu lá de casa. Amém, glória a Deus. Eu não tava cantando, gritando, né? Mas enfim, ouvir crítica, sabe? Claro que tudo faz parte de um processo. Mas eu já ouvi. Eu tenho vibrato na minha voz que hoje eu consigo controlar. Mas quando eu não conseguia controlar, daí uma pessoa chegou pra mim assim, você parece uma cabrita cantando. Misericórdia. Pensa, uma adolescente de 15, 16 anos ouvir isso. Isso mexe, né? Mexe muito. Aí o Senhor começou a colocar no meu coração um sonho de gravar um CD, porque ele começou a falar que ele ia me dar, né? Ele começou a falar tudo que ele tinha na minha vida. Não tudo, porque ele não coloca tudo assim, né? Dá só um spoiler. No primeiro momento, né? E aí começou a nascer dentro do meu coração o desejo. Só que eu enfrentava muitas dificuldades, assim, quanto a isso, sabe? Ninguém acreditava, ninguém queria... né, investir. Só que eu sempre digo assim, levou 8 anos para essa promessa se cumprir na minha vida. 8 anos, né? E Deus preparando. E foi tão lindo que foi assim, ó, eu digo do dia pra noite, mas não foi do dia pra noite, que tudo se encaixou. Eu casei e tudo se encaixou, sabe? Já fui pra São Paulo, já gravei, e Deus começou a soprar, mas antes eu já atendia os convites e tudo mais, e eu entrei na banda da igreja. A banda da igreja me auxiliou muito na questão de se desenvolver, né? Eu sou muito tímida, e eu era extremamente tímida. Então foi um rolo que Deus desenrolou assim na minha vida, sabe? Eu chegava no púlpito, eu dizia, meus irmãos cantavam, nem quase ia, e eu fechava o olho e eu cantava, sabe? Até o fim eu não abria o olho. E também tinha aquela coisa assim, eu fecho o olho, porque eu tenho que me imaginar cantando na frente do meu Cristo. Sabe? Isso é importante. Eu, até hoje, às vezes, hoje não muito, mas até um tempo atrás, eu olhava assim e eu via olhares de reprovação também, sabe? Então, um pouco de eu fechar os olhos era pra mim não ver isso.
Se privar, né? Se privar, exatamente. Mas, voltando à tua pergunta ali, que agora me fugiu. Nesse período ali, no caso dos teus 16, até o momento que você casou, né? Um momento que, no caso, eu entendi que um dos momentos difíceis foi essa questão de ter que passar essa barreira da opinião pública, né? Exato. É nesse sentido. Sim. Aí logo veio também a questão do relacionamento, né? Com o Felipe. Eu sempre dizia assim, Senhor, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me envolvi com ninguém do mundo. Eu tinha esse temor. Porque a minha mãe, ela dizia assim, quando tu não tá na minha frente, os meus olhos não estão em ti. Mas Deus tá te olhando. Então eu tinha aquela coisa assim, Deus tá me olhando. Eu não posso decepcionar Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Então eu sempre me resguardei, né? Não que eu fui assim, não pense que eu fui uma pessoa assim que não errou, né? Mas nessa parte assim eu sempre me resguardei. Tinha temor, né? Tinha temor. E eu orava pra Deus, Senhor, eu quero casar com um pregador. Eu quero casar, eu colocava especificado, sabe? E eu e o Felipe, a gente era amigos desde a escolinha dominical, né? Eu nunca imaginei que eu casaria com o Felipe. Meus olhos sempre estavam para outros lados. Deus me deu muitos livramentos. Muitos livramentos. De relacionamento? De relacionamento. Quando eu tava meio assim deslumbrada com alguma coisa, Deus chegava. Uma vez Deus chegou e falou assim, o inimigo tem um prato preparado para você. Então tu vigia. Aí eu já me retirava. Sabe? Eu sempre fui muito obediente. Que bom, muito obediente. Que bom que você era obediente. Porque eu tinha aquela sensibilidade de fazer tudo o que Deus queria, porque eu tinha um ministério nas minhas mãos. E tu já sentiu o peso da responsabilidade. Exato, uma história com o meu Cristo. Então assim, eu não poderia botar fora por qualquer coisa. E eu lembro que eu comecei a olhar pro Felipe olhar pra mim. Só que o Felipe era muito pequenininho, ele batia aqui. Menina cresce muito rápido, né? Aí ele batia aqui em mim. Aí eu dizia pra ele assim, quando você crescer, a gente vai namorar. Você já tava profetizando, olha aí. O menino de 1 ano, dentro de 1 ano ele espichou. Tanto. Ele acho que ele começou a orar, hein? Ele é bem alto, né? Eu olhei pra ele e disse, eu vi que ele cresceu, eu disse, Senhor, eu falei que quando ele crescesse... Agora eu vou ter que... E agora? Né? E agora? Aí a gente começou a orar, né? Começamos a orar, aquele processo. E tinha quantos anos, Ana, aí? Eu tinha 17 anos. E a gente começou a orar. E eu queria a confirmação de Deus. Eu era muito doida. Igual o Gideão, né? Deus, eu vou pedir 1, 2, 3, 4. E eu orava a Deus, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sonho. E Deus dava. E Deus me deu o primeiro sonho. Eu tava na frente de uma multidão. E eu tava cantando. E daí Deus falou assim, olha pra trás. Eu olhei pra trás, o Felipe tava atrás de mim intercedendo. Bah, olha aí, a confirmação. Mas, como Gideão... Quero mais uma prova. No outro dia, Senhor, eu quero mais um sonho. E ele me deu. Nesse outro dia, aí eu vi ele na frente de uma multidão. Pregando. Bah. E ele não pregava. O Felipe sempre foi muito tímido. Então, assim, microfone... Jamais, sabe? E não parece, né, guria? Não, jamais. Nossa, eu lembro que a primeira mensagem que ele pregou chorando. Chorando do início ao fim. E eu via ele pregando e eu atrás, eu que estava intercedendo agora, sabe? Foi meio que a mesma coisa, mas... Deus mostrando que um ministério completaria o outro. Exatamente. Aí a gente iniciou um relacionamento debaixo da autorização dos nossos pais, debaixo de oração, né? Namoramos 1 ano, noivamos e casamos. Hoje faz 11 anos que nós estamos casados. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, nossa, teve muitos obstáculos, muitas batalhas, muitas lutas para vencer. Hoje eu olho pra trás, parecia tão grande, hoje parece tão pequena, né? Perto das que a gente passa hoje. Deus vai aumentando o nível, um né? videogame, vamos dizer assim, a gente tá passando de fase. Então assim, ela nunca vai cessar, mas você sempre vai ter uma força a mais pra vencer. Vai ganhando uma musculatura, né? Exatamente, espiritual, né? Mas... foi assim, mais ou menos, resumidamente, bem resumidamente, assim. Amém. E eu vejo assim, né, Ana, a questão
foi muito legal, porque eu acho assim, no meu ponto de vista, né? Eu acho que o cristão não precisa estar namorando tanto tempo, né? Namora, Deus confirmou, noiva e casa, né? Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Namora debaixo da luz. Isso, debaixo da luz. Literalmente debaixo da luz. Literalmente, exatamente. Sempre com anjos, os irmãos juntos, não custa nada. Por quê? Porque tem coisa que Deus, ele também fica, às vezes, em silêncio para ver como é que nós vamos agir, né? Como é que tá o nosso coração. O velho Adão tá sempre ali, né? Tá sempre ali batendo na porta, achando que é dono do pedaço ainda. E eu creio que o seu casamento hoje é bênção exatamente porque você procurou ter um relacionamento em santidade. Né? Nós acompanhamos, há algum tempo atrás, pessoas que tinham problema no casamento, né? E Deus, ele nos deu uma percepção muito peculiar, né? Deus começou a falar assim, Tati começa a observar os padrões. E eu observei quais foram os padrões que a gente chegou à conclusão. Que pessoas que não tiveram um relacionamento em santidade durante o namoro geraram muitos problemas durante o casamento. Aquilo gera uma promissória espiritual. Às vezes as pessoas não acreditam. Às vezes você vai lá e ministra e diz, olha, tem um relacionamento em santidade, planta agora para você colher lá na frente. Às vezes entra aqui, sai aqui, depois vem as consequências e a própria pessoa fala, eu deveria ter ouvido realmente. Por quê? Porque Deus vai mostrando um padrão. E um relacionamento em santidade durante o namoro vai garantir para você uma base sólida. Porque você não vai estar gerando promissórias espirituais, porque o inimigo, ele cobra. Aquilo que está lá em Jó, que ele está lá no meio dos anjinhos, aquilo acontece, né? Todos os dias, de alguma forma, ele tenta nos levar para o tribunal de Deus e nos acusar. E esse também é mais um exemplo. A gente pode evitar muita coisa, né? Pode evitar. Evitar muito sofrimento, e eu vejo assim, né, que é mais um exemplo que você está deixando para a juventude de hoje. Eu já visitei muitas igrejas, né? E eu gosto muito dos louvores pentecostais, eu gosto porque eu sinto muito a presença de Deus. Eu gosto do pentecostal, gosto mesmo. Eu até brinco, que agora tem muito, eu nem sei, é worship que fala, né? Adoração, né? Eu canto também, só que eu transformo tudo em pentecostal. Eles que falam assim, você canta esses, mas fica tudo pentecostal. Eu não consigo fugir daqui. Fogo. Eu não consigo fugir daquilo que tá impregnado, sabe? É assim. Mas é a tua identidade. É a minha identidade. Você tem, porque Deus marcou você com essa identidade, tem um propósito. Mas eu gosto do pentecostal, eu sinto muito a presença de Deus, eu sinto assim, é como se um fogo descesse literalmente, E por vários lugares que nós passamos, eu posso falar assim pra você que eu vejo muitos adoradores que têm relacionamentos, mas que infelizmente acha que tem que conservar só o ministério, mas que não tem esse mesmo zelo pelos relacionamentos, acaba abrindo ali uma legalidade, uma porta. E como é importante o teu exemplo, como é importante o teu testemunho. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele não quer que você tenha só excelência no ministério que ele tem te confiado, mas ele quer excelência em todos os setores da tua vida, principalmente aquele onde ninguém está vendo, aquele onde você está lá no secreto do teu quarto, onde muitas vezes nem os familiares estão observando, mas Deus está vendo tudo. É bem como a sua mãe falou. Não, o olho dele tá tudo, Passando por toda a terra, como diz a palavra. Mas essa questão do secreto, assim, hoje se fala muito do secreto, Mas olhando, assim, pra minha trajetória, isso sempre teve presente, assim, na minha vida, sabe? Porque a maioria das experiências que eu tive foi no meu secreto. Não foi dentro da igreja, não foi em posição de dentro do mãos, meu quarto. Eu lembro que uma vez eu tava orando a Deus e Deus falava sempre assim comigo, sabe? Nitidamente. E várias experiências, assim, ainda quando eu era solteira. Tem as de solteira, tem as de casada e por aí vai. Só que eu lembro que eu acordei no meio da noite uma vez, não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. E eu tava cantando uma canção na minha cabeça. Nunca tinha ouvido aquela canção. E eu abri os meus olhos e o meu quarto tava assim, claro, só que eu não tava ligada à luz, tava claro. Só que eu não conseguia me mexer. Eu tava como se tivesse um peso tão grande, hoje eu entendo que é o peso da glória de Deus, tão grande assim que eu não conseguia me mover na minha cama. E eu sei que tinha alguém do meu lado. Tinha um anjo. Tinha alguém do meu lado. Pode falar, me arrepio. E ele dizia assim, escreve, porque sou eu que tô te dando. 3 vezes eu ouvi. É mesmo, Ana? 3 Uau. vezes.
Só que como que a pessoa vai escrever? Essa pessoa não consegue nem se mexer. Eu tremia assim, ó. E eu comecei a chorar e eu dizia, Senhor, eu não consigo, me perdoa. Eu não consigo. E depois que eu disse, eu não consigo, porque realmente eu não consegui me mover, sabe? Aí eu adormeci. O peso da glória de Eu Deus. nunca mais ouvi aquela melodia. Eu não sei qual é a letra. Eu não sei. Sumiu. Sabe? Era para aquele momento. Sabe? Deus vai te dar outras. E outras vezes de ouvir o próprio inimigo, assim. Uma vez eu tava orando, deitei na minha cama e veio aquela voz assim, eu vou te matar. 3 vezes. Na terceira vez, quando ele parou de falar, veio uma outra voz, que é a voz do meu pai, né? Ele veio e disse assim, não vai. Amém. Porque ela é minha. Amém. E quando ele falou assim, eu adormeci. Sabe? Então, Descansou, assim, né? Descansei. Então, várias experiências, assim. E eu sempre queria. Eu disse, Senhor, eu não quero viver de testemunho dos outros. Eu não quero viver de experiências dos outros, contar experiências dos outros. Não, eu quero ter as minhas experiências. Então, desde adolescente, eu sempre quis ter as minhas experiências. E eu sempre primei, assim, por... Senhor, que o meu ministério seja com autoridade, com graça, com unção. E tem. Eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. E eu sempre ouvi isso. Tu é diferente, menina, eu disse, mas eu sempre orei por isso. Sempre. E você pediu isso no secreto, né? E eu dizia assim, Senhor, guarda o meu coração, para que não vá até ele a soberba, a exaltação, ou eu achar que eu seja alguma coisa, porque eu não sou. Eu sou dependente de Jesus. Amém. Sempre vou ser dependente dele. Então esse é o meu maior medo, assim, posso dizer. Tenho de esquecer, sabe? De quem realmente eu sou dependente, assim. Eu sempre digo, Senhor, se não é pro Senhor ir na minha frente, não vai. Eu sempre falo com Moisés, Senhor, assim como o Senhor foi com Moisés, seja comigo. Eu sei que não posso se comparar nem um milésimo de Moisés. Mas assim como ele falou, o Senhor não ir da nossa frente, não nos faça sair daqui. E a mesma coisa, todas as portas que se abrirem, que sejam abertas por Ti, não por nós. Nós nunca ligamos para nenhuma igreja. Nós nunca pedimos agenda para ninguém. E Deus foi abrindo. Todas as portas foi o Senhor que nos colocou ali. Amém. Todas, porque foi um propósito que eu e o Felipe fizemos. Né? Não vamos pedir nada. Glória a Deus. Nossa vida, ela é direcionada por Deus, vai continuar sendo direcionada por Deus. Tudo que acontece é porque Ele quer. Amém. Né? Não é porque por dependência, causa de uma vontade humana. Né? Então, assim, ó, se Ele não for, eu não quero ir. Não, eu não quero. Deixa eu ficar quietinha, então, aqui, sabe? Amém. E se for para chegar em algum lugar e mudar, perder a essência, não quero chegar a lugar nenhum. Deixa eu aqui. Essa é a minha oração de todos os dias, sabe? Tem uma passagem que diz que o mais importante é o fim das coisas do que o começo, né? E realmente tem pessoas que vão muito bem às vezes no seu ministério e no final se perde, pode perder até a salvação. O problema não está no começo, é do meio pro fim. Muitas pessoas se perdem nesse caminho, assim, de achar que é alguma coisa. Não é. E a gente não é nada. Não somos nada. Não. E Ana, agora você falando de secreto, né? Que conselho você daria, né, para os jovens ministros, adoradores, para receber mais unção, para ser cheio da presença de Deus, né? Que conselho você daria? Tenham sede, tenham fome de Deus, assim, ó, como se não houvesse outra coisa que importasse, porque não há. Amém. Mais do que a presença de Deus. Orem, jejum. Eu jejuei muito já, mas assim, nesse meu plantar lá de trás, assim, eu jejuava muito, sabe? Levante de madrugada, orem, sabe? Leem a palavra, busquem aprender, busquem conhecer de Deus. Como é que eu vou ter um relacionamento com alguém se eu não conheço essa pessoa? Exatamente. Né? Então busquem aprender da palavra, leiam, busquem recursos. Hoje tem muitos recursos. Internet aí. Nossa, né? Cuidem as fontes que vocês buscam as coisas, né? Pedir discernimento. Exatamente. Honrem os mais velhos. Honre o teu pastor, honre a tua liderança. Eles têm um caminho muito gigantesco. Vem para ensinar, né? Exatamente. Mas nada a ver o que ele tá falando. Cuida, porque ele tem experiência. Ele tem experiência. Talvez os
nossos pastores, enfim, lá de 50 anos atrás, não têm um vasto conhecimento, mas eles têm joelho no chão, eles têm relacionamento, presença. Eu posso falar pelo meu pastor, ele tem calo nos joelhos, calos enormes nos joelhos, de relacionamento com Cristo, sabe? Então assim, nós... o problema dessa geração é que a gente se alimenta de muita coisa de fora. E a gente fica não fica com fome mais. Na verdade, come uma comida meio fast food espiritual, né? Aí a gente vai pra igreja, pra casa do pão, sem fome. E lá tem pão pra nós. Lá tem que realmente nós necessitamos. O maná que vem do céu, né? Então, assim, se esvaziar, faz o jejum do mundo, sabe? Se esvazia. Para você realmente se encher daquilo que importa, que é a presença de Deus. Não existe nada mais importante do que a presença, do que esse relacionamento com o Pai, sabe? Não é eu sempre digo, Senhor, eu não quero viver de superficialidade, mas eu quero ser profunda na Tua presença. Amém. Não para mostrar para os outros, porque isso é uma questão, isso é algo que acontece automático. O próprio Deus faz isso. Ele faz questão de mostrar, eu acredito, sabe? Não, é pra você. Pra você. Quando você fechar a porta do teu quarto, você sentir que o Pai tá ali te abraçando, o Espírito Santo tá ali te abraçando. Tem dias que você vai dobrar os seus joelhos e é como se tem um teto de bronze, mas chora, não tem palavras, chora. Tu vai sentir assim, que o céu se abre, o Espírito Santo te abraça e você não quer sair dali. É verdade. Sabe? Então, assim, é algo... A presença do Senhor é algo extraordinário. Assim, não, se for colocar em palavras, não tem. Mas, gente, assim, a conversa tá muito boa, né? Nós conversaríamos aqui umas 2, 3 horas ainda. Tranquilo. Bem. Porque, assim, falar de Jesus tem muito assunto. Né? Vai puxando e vai falando de igreja, vai falando de experiência, né? Mas por quê? Porque a gente ama muito, esse é o assunto central. A palavra diz em Deuteronômio que a gente tem que enxertar a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos. Falar dela quando nos assentarmos, quando andarmos, né? Até quando deitarmos. Eu acrescentaria um pouquinho, né? Mas é pecado, né? Mas até quando a gente sonha. Se eu pudesse, assim, eu queria sonhar lendo a Bíblia. Né? Porque já ia ajudar, né? Mas não tem como. E é um assunto que é infindável, porque é muito bom falar daquilo que nós amamos, né? Mas... nós vamos encerrar por aqui, infelizmente. Quero agradecer desde já. Ana, muito obrigada pela sua participação, né? Foi muito importante. Você vai ser sempre bem-vinda aqui, né? Mais uma vez eu volto a falar, a honra foi nossa. Não, foi muito leve, muito gostoso, né? Amém, glória a Deus. E o desejo do nosso coração é ver você voando, né? O desejo do meu coração em particular é ver você como um instrumento para avivamento. Né? Porque eu sei do seu apreço, né? E teu desejo de fazer tudo com excelência para Deus. E quando a gente vê os avivalistas, Deus escolhe aqueles que realmente têm esse zelo, que ama a sua igreja, né? Tem aquela passagem que fala de Jesus, né? Que o zelo pela casa do meu Pai me consumia. Eu vejo isso no teu coração, né? Que no nome de Jesus você esteja no pelotão da frente. Amém. Em nome de Jesus. Meu Deus, graça. Em nome de Jesus, né? Amém. Mas Deus gosta dos pequenininhos, né? A palavra diz que... a própria palavra nos ensina que Ele revelou seus mistérios aos pequeninos, né? Não foi aos sábios, aos doutores, não. Aos pequeninos, aqueles que andam na dependência dele. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a palavra que eu libero sobre a sua vida. Amém. Quando começar o avivamento, Senhor, está registrado, que a Ana vai estar lá. Você falou até de Jabes no início, e é uma palavra que tem... Eu amo já a história de Jabes. Amém. E é isso aí. Uma oração pode mudar muita coisa. E muda. Mudou a sua história, mudou a minha, mudou a da Betina, que está aqui também. Isso já tá nos bastidores. Né? Eu não participo dessa conversa. Igual. Mas amém, Ana, muito obrigada pela participação. Que Deus abençoe. Deus abençoe o AmaCast também, né? Amém. Agora aí mais um veículo para propagação do Evangelho, né? Amém. E que ele alargue as tendas de vocês. Amém. Recebam. Alargue as tendas de vocês. Em nome de Tenho certeza Jesus. que muitas coisas
coisas ainda vão acontecer. Amém. Né? Eu creio no nome de Glória Jesus. do nome de Jesus. E todos nós unidos, né? Porque Amém. Nós somos igreja. Igreja é unidade. Amém. Eu acredito assim, quando a gente tem a mesma visão, Deus vai unindo e vai levando junto, sabe? Eu vejo que vai chegar um tempo assim que a gente vai estar ganhando muitas almas para Jesus, todo mundo junto. Eu creio. Em nome de... Amém. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Até a próxima e que Deus abençoe. Amém. Porque eu tô na caminhada, o inimigo vem sabendo que não pode nada. Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada. Pois Efésios 6 tá estampado.